O filho do pastor estuda em escola particular, é o seu dízimo que paga. O pastor tem um carro bom, é o seu dízimo que paga. Um ótimo dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para refutar um assunto bastante polêmico. Assim como num vídeo sobre o vinho, todo assunto que for voltado à doutrinação, eu queria dizer que a minha intenção não é desfazer de nenhuma doutrina de sua igreja ou de qualquer outro pastor que esteja ensinando. A nossa ideia é simplesmente explicar o que a Bíblia diz sobre as perguntas que nos são feitas. Agora, se depois que a Bíblia nos disser, nós não aceitarmos, aí é uma questão nossa, tá? Não estou aqui para desfazer da doutrina de ninguém. Por que você está falando isso, Danilo? Porque o tema que eu vou abordar agora é um tema bastante complicado, é um tema que vai mexer na consciência e na conta bancária de algumas pessoas, e essas pessoas não vão aceitar, tá bom? Mas importa mais obedecer a Deus do que os homens, e eu vou usar a Bíblia como chave hermenêutica, como uma chave de interpretação para esse tema. O que é que a Bíblia fala do dízimo? Eu recebi perguntas durante essa semana sobre o dízimo, perguntas do nível: Danilo, se eu não dizimar, eu sou salvo? Danilo, se eu não sou dizimista, eu roubo a Deus? Danilo, o dízimo é uma obrigação hoje do cristão, tá? E eu não posso responder baseado no que eu acho, no meu achismo. Eu tenho que ter, eu preciso ter base bíblica e teológica para poder responder esse assunto a vocês. Nós vamos usar como texto base aquele famoso texto de Malaquias 3:10. O engraçado é que os pastores eles só usam, a maioria, não todos, o Malaquias 3:10. E eles esquecem que todo texto tem um contexto. E texto sem contexto vira pretexto para enganar as pessoas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha a maior abastança. A maioria das pessoas usa esse texto dizendo que Deus está dando uma ordenança para que todas as pessoas que creem no seu nome e no nome do teu filho Jesus e que fazem parte de uma instituição religiosa, essas pessoas agora dizimem, essas pessoas ofertem, essas pessoas levem as suas contribuições mensais, preste atenção, mensais na casa que segundo eles é a casa do tesouro, para que haja mantimento. Agora Deus está dizendo na minha casa, Deus está dizendo mantimento na minha casa. E hoje não é o que acontece. A maioria dos mantimentos, a maioria dos luxos, a maioria das ostentações são na casa dos líderes religiosos, diferente do que nós acabamos de ler. E algumas pessoas dizem assim: Danilo, o dízimo, ele hoje na graça, ele tem que fazer parte da igreja cristã, porque o dízimo veio antes da lei. O dízimo veio antes da lei, então nós temos que dizimar. Aí eu pergunto para vocês, se o dízimo veio antes da lei, por que vocês não se circuncisam também? Porque a circuncisão não é feita pelos cristãos, se a circuncisão também veio antes da lei. Ah, Danilo, o dízimo ele veio antes da lei porque Melquisedeque, Abraão dizimou a Melquisedeque. Nós vamos ver qual foi a função do dízimo de Abraão para Melquisedeque. Mas eu queria usar o texto principal sobre dízimos de Deuteronômio, capítulo 14, que é o texto principal sobre dízimo. A primeira pergunta que eu faço a você que está nos acompanhando é a seguinte pergunta: por que é que os pastores hoje cobram o dízimo em dinheiro, se quando o dízimo foi instituído por Deus, o dízimo era alimento, o dízimo era vinho, o dízimo era azeite? Aí alguns de vocês vão me dizer: não, Danilo, é porque na época da Bíblia, na época em que o dízimo foi instituído como ordenança do povo de Deus, não existia dinheiro. Aí eu vou dizer para você, você precisa conhecer a Bíblia, está sendo enganada. Você está sendo enganado, porque o próprio texto em que fala da ordenança do dízimo, ele também fala de dinheiro. Segunda pergunta: se
os pastores hoje, eles cobram dízimo alegando que eles fazem uma ordenança bíblica. Por que é que os pastores hoje cobram o dízimo mensal se a Bíblia nos pede, ou a Bíblia, quando fala de dízimo, ela fala de dízimo anual? Por que mensal e não anual? E por que hoje o dízimo não é usado para qual função ele foi destinado? Porque segundo a Bíblia, a sua Bíblia, a minha Bíblia, o dízimo ele foi criado para alimentar a tribo de Levi. Não era que Deus precisava receber nada. Deus, ele quando tira o povo dele do Egito, vocês conhecem a história, quando Deus ele tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, no caminho da terra prometida, primeiro, onde havia o tabernáculo, Deus ele dava um pedaço de cada área ao redor do tabernáculo ao povo, Zebulon, Naftali e Judá. E dentre todas as tribos de Israel tinha um pedaço, mas a tribo de Levi não recebeu nada. E a Bíblia nos diz que a tribo de Levi se entristeceu porque não receberam nada. Então a tribo de Levi, eles não tinham herança, então Deus ele providencia algo para sustentar essa tribo. Vamos ler o texto, né? Acompanha aí, livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, a partir do verso 22, diz assim: Eternamente darás os dízimos de todo fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comereis, presta atenção, comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Mas, se o caminho for longo demais, de modo que não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Com esse dinheiro comprarás tudo o que desejar a tua alma, por vacas, por ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que pedir a tua alma. Comei ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua família. E não desampararás o levita na tua cidade, pois ele não tem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos porás do teu lado os dízimos da colheita do 3º ano e recolherás na tua cidade, para que vindo o levita, que não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estiverem na tua cidade, comerão e se fartarão. Assim diz o Senhor teu Deus, que te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Quando nós analisamos esse texto, nós podemos compreender como surgiu o dízimo, como era o dízimo e qual era a finalidade do dízimo. Você leu comigo, o texto diz que Deus instituiu o dízimo que fosse entregue a cada 1 ano dentro do tabernáculo ou no lugar em que o Senhor havia posto o seu nome para ser adorado. E as pessoas levariam o vinho, o trigo, os animais, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. E outra, olha o que Deus diz. E lá no templo, lá no tabernáculo, comerás o dízimo. Imagina comer o dízimo, que coisa. Já pensou se você come a cédula de dinheiro que se põe para o seu pastor hoje? Seria complicado, né? E agora a pergunta, Danilo, existia dinheiro? Vocês leram comigo no texto que diz, se o caminho em que eu escolhi para ser adorado estiver longe de você, venda o peso do trigo, o peso do vinho, que vai ser pesado, de forma que você não vai conseguir chegar nesse lugar, porque o tabernáculo era algo móvel, não ficava parado, tá bom? Diferente de hoje. Então, Deus dizia, olha, venda tudo, vá até o lugar em que eu escolhi para ser adorado e ali você compra o que desejar a tua alma. E depois Deus diz, olha, não desampare o levita, porque o levita não tem herança. Eu falei para você agora, o levita não tem herança. Então, por favor, alimente o levita com seu dízimo.
E o fim de cada 3 anos, perceba, o dízimo era anual, não mensal. O dízimo era coisas para mantimento de quem trabalhava na obra, na casa e para quem não tinha como se alimentar. Vocês estão entendendo? Então agora Deus está dizendo, olha, não desampare o levita. E a cada 3 anos separe uma parte do dízimo, separe o vinho, o dízimo de a cada 3 anos e com ele você alimente o órfão, a viúva e o estrangeiro. Eu te pergunto, qual pastor pega o dízimo que recebe na igreja para alimentar órfão, viúva e estrangeiro? Se vocês querem fazer de forma correta, tem que seguir os princípios. Pelo contrário, eles me vêm trazer uma abobrinha, uma conversinha. Você pode perceber, a maioria das igrejas, as cadeiras dos púlpitos são melhores que a que o povo senta embaixo, é o seu dízimo que paga. O filho do pastor estuda em escola particular, é o seu dízimo que paga. O pastor tem um carro bom, é o seu dízimo que paga. A menos que o seu pastor seja homem para ser pastor e trabalhar. Aí sim eu vou bater palma para ele e dizer assim, ele tem que viver da melhor forma, se o trabalho dele permitir isso. Mas viver uma vida de luxo, com dízimos e ofertas do povo, isso não existe. Isso não existe. O dízimo era dirigido unicamente para os levitas e sacerdotes. Vocês leram comigo no texto. E aí nós vamos ter a continuação. No capítulo 3 de Malaquias, Deus ele vai fazer referência ao capítulo 14 do livro de Deuteronômio, no capítulo 3 do livro de Malaquias. Vamos ler para você entender melhor. Olha, as palavras de Deus é porque a maioria das pessoas só pega o texto quebrado. E se você usar texto quebrado, você vai ser enganado. Então a igreja hoje que é instituída, ela não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai pagar internet, não vai pagar IPTU, não vai comprar uma cadeira. Calma, nós vamos chegar lá. Olha o que diz o texto. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o teu templo, o Senhor, a quem buscais. O mensageiro da aliança a quem desejas, ele vem e diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavadores. Assentar-se-á a fundir e purificar a prata. Purificarás os filhos de Levi e refinarás com ouro e como prata. Então eles terão ao Senhor ofertas de retidão. Preste atenção, o capítulo 13 está destinado à tribo de Levi. Danilo, que tribo de Levi é essa? Eu acabei de ler com vocês. O que eram responsáveis por receber as ofertas. A tribo de Levi agora está corrompida. Eles não praticam mais o que o sumo sacerdote deveria praticar. Eles recebem os dízimos e as ofertas e não distribuem como deveriam ser. Eles acumulam as suas riquezas. Eles engordam das suas riquezas. Preste atenção, olha o que acontece hoje. Deus está dizendo, olha, eu vou ter que trazer fogo do ourives para refinar vocês, eu vou ter que trazer um fogo para poder trazer vocês a verdadeira essência novamente. Tribo de Levi que recebem as ofertas, porque vocês estão profanando como deveria ser. Vocês não estão fazendo aquilo que eu instituí lá no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com o povo, como os pastores apregoam. É a tribo de Levi. Vamos ter a continuação do texto. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ponto. O povo continuava dando, mas Deus não aceitava. Olha o que o texto diz. Serão aceitáveis. Deus, ele não estava recebendo as ofertas porque o povo, e os dízimos, porque o povo estava dando de qualquer jeito, de qualquer forma, e quem recebia não fazia o que deveria ser feito. Deus ele só aceitava os dízimos e as ofertas se fosse para alimentar o necessitado. Vocês estão entendendo? Deus ele só aceitava aquela forma de pagamento, aquela retribuição de amor, porque outras pessoas que não podiam plantar, colher e comer receberiam aquilo. Esse é o amor de Deus. Chegai-me a mim
a voz para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha Deus dizendo que virá sobre como justiça, como fogo destruidor sobre aqueles que perverteram o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eu, Danilo, o mais pecador e humilde ser que tento ser, eu tenho pena de vocês, pastores, que recebem dízimos e ofertas do povo e não usam os dízimos e as ofertas para aquilo que deveria ser feito. Vocês usam para as suas luxúrias, para os seus desejos, para comer em altos restaurantes, para pagarem altos valores àqueles que se dizem serem mensageiros. Na verdade, são mercenários da fé. Eu tenho pena de vocês. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, Israel, casa de Jacó, não são consumidos. Desde os dias dos vossos pais desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-nos a mim e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizem que havemos de tornar. Casa de Levi. Você é levita? Você que está me ouvindo agora, na sua casa, no seu trabalho, pelas ondas da internet, me diga, você é da tribo de Levi? Para o seu pastor botar o dedo na sua cara e dizer que você está roubando a Deus? Você é judeu? Você é hebreu para o pastor dizer que você está roubando a Deus? Fica com a Bíblia, não fica com o que o seu pastor está dizendo não, pelo amor de Deus. Tá? Olha que a continuação do texto diz, roubarás o homem a Deus? Todavia as vós me roubais e dizem que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós todas as nações. Como é que eu vou roubar a Deus? Me pergunta agora, me responda, grande pastor que põe o povo contra a parede. Como é que homem consegue roubar um Deus que, segundo você, é inefável, inerrante, príncipe da paz, raiz de Davi, estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim? Aquele que é chamado de Pai da eternidade, ele é Pai de algo que não tem começo, não tem fim. Como é que você vai roubar um Deus desse? Sabe quando é que você e eu roubamos a Deus? Não é quando nós deixamos de dizimar na igreja. É quando nós fechamos os olhos para aqueles que mais necessitam. E Jesus ensinou isso. Porque a salvação virá. E ele diz, olha, naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, e eu direi, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber, senti frio e não me deste de vestir. Aí perguntam, Senhor, como assim? Ele fala assim, olha, se vocês alimentarem, vestirem, derem de beber a qualquer um desses necessitados miseráveis, pequeninos que estão debaixo das marquises, dormindo com um papelão enrolado sobre eles, se vocês fizerem isso, a mim estarão alimentando, a mim estarão saciando a sede, a mim estarão cobrindo do frio, porque Deus só aceita amor no próximo. Deus é tão perfeito que Ele escolheu ser amado no próximo. E aí eu vejo pessoas, irmãos, dizer que pastor, se eu pegar o meu dízimo e não entregar na igreja, e se eu pegar o meu dízimo, pastor, e comprar cesta básica e dar para quem precisa, eu estou pecando, pastor, tá. Pessoas que veem um filho morrendo à míngua por falta do remédio, mas não tocam no dízimo porque diz que estão roubando a Deus. Que Deus é esse que vocês aprenderam a adorar? Que Deus é esse? Que Deus é esse que manda eu amar, que diz que eu preciso amar e Ele não ama? Que Deus é esse que vocês servem? Se a função do dízimo era alcançar quem mais necessitava. Existem igrejas, sim, que pegam o dízimo, ofertas e faz casa, dá cesta básica, compra roupa para o próximo, amém, parabéns. Leva sopa, comida, isso é o verdadeiro evangelho. Mas aqui, meu irmão, Deus está dizendo que roubar a Ele é quando defrauda o órfão, a viúva e o estrangeiro. Porque o dinheiro estava indo para o templo, sim. O dinheiro estava indo para o templo, mas quem recebia os dízimos e as ofertas estavam defraudando, é o que acontece hoje. E na continuação diz assim, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela venha maior abastança. Repreendei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Onde é que está o devorador de finanças que o seu pastor diz que se você não dizima, o seu salário não rende? Onde é que está esse cortador, migrador, destruidor? Eu vou melhorar com todo respeito aos meus irmãos que eu amo, os irmãos candomblecistas. Onde é que está o tranca-rua, como os pastores dizem, que tranca tudo? Até tranca-rua colocaram agora nesse texto aqui, dizendo que o tranca-rua ele tranca porta de emprego porque a pessoa não é dizimista. O texto diz, olha, trazeis os dízimos à casa do tesouro primeiro. A casa do tesouro está em Jerusalém, templo destruído pelo general Tito no ano 70 depois da morte e ascensão de Cristo aos céus. Casa do tesouro não existe mais, meu irmão. Você pode me dizer que você é pastor de uma igreja. Eu te pergunto, qual é a base doutrinária e onde foi que Cristo mandou você fundar uma igreja com 4 paredes? Cristo mandou eu ser a igreja. Onde eu estou, eu sou a igreja. Onde eu me reúno, eu sou a igreja. Dentro da sua casa com sua esposa, você é uma igreja, porque a igreja de Cristo só precisa de 2 pessoas. Onde tiver 2 ou mais reunidos, é uma igreja, é uma congregação. Aí o cara me diz, não, a igreja que tem 3, 4 pessoas, Jesus Cristo não está lá. Onde, quando é que Cristo precisou de quantidade para fazer alguma coisa? Dentro do teu quarto com a tua esposa, você é uma igreja. Você, teu filho, sua esposa é uma igreja com 3, olha como melhorou a situação. Quando a pessoa tem a bênção de Jacó, que tem 12, 13, 14 filhos, já virou uma congregação. Mas casa do tesouro, vocês me dizem que casa do tesouro é a igreja que você colocou uma placa, que você registrou. É casa do tesouro isso aí? Me perdoa, toma vergonha. Para de enganar o povo. Danilo, e na graça? E em Jesus? Antes de eu falar da graça, deixa eu terminar isso aqui primeiro. Quando ele fala de bênção, ele está falando de plantação. Plantação está dizendo, olha, se vocês dizimarem, eu repreendei o devorador, o gafanhoto, aquele bichinho que destrói a seara, que destrói a plantação, que vocês demonizaram o bichinho, né? Aquele bicho que come o fruto, quando você planta, ele destrói. Deus está dizendo assim, ó, por causa da sua fidelidade em dar os 10%, em devolver os 10% para alimentar quem precisa, eu vou abençoar os seus 90%. Vocês entenderam? E eu vou derramar bênçãos dos céus. Qual é a bênção que desce do céu? Chuva. Todo homem que planta, ele espera a chuva. Chuva. É vocês me dizer que a bênção do céu é BMW, é casa própria, é trabalho bom, é promoção. Enganando o povo, pelo amor de Deus. Trabalho bom tem quem estuda, quem se profissionaliza. A pessoa não estuda, não gosta de estudar, não se profissionaliza, quer um carro bom, mágica. Quer um trabalho bom, é mágica. Não prometo que você não pode cumprir. Você quer ter uma casa boa, trabalhe. Você quer ter um carro bom, trabalhe e se esforce. Você quer ter uma vida financeira estabilizada, se esforce, mas não faça barganha com Deus, porque Deus não é cigano. Não barganhe com Deus, porque Deus não é Deus de barganha. Deus não usa moeda de troca com ninguém, porque Deus, Ele é Deus. E na graça dele, em Cristo. Cristo diz, olha, vocês que dizimam da hortelã, do trigo, disso, aquilo, vocês fazem tudo isso aí profana. A melhor coisa é amar o próximo, misericórdia do próximo. Jesus desfez do dízimo? Não. O dízimo hoje, Danilo, é uma obrigação? Não, ninguém é obrigado a dizimar. E eu posso dizimar? Pode. Como? Por amor. Como Paulo diz, cada um contribua segundo lhe propor no seu coração. Não por necessidade, nem por obrigação, nem por avareza, porque Deus ama quem dá com alegria. Em Cristo tudo é por amor. Eu sei que a igreja que você congrega precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa pagar telefone, precisa pagar muitas coisas. E quando o pastor é um cara honesto, verdadeiro, homem de Deus, ele precisa pagar. Não esses charlatães que tem por aí. Então contribua, mas contribua com amor, entendendo que se você der 1%, Deus vai receber. Se você der 1000%, Deus vai receber. Tem pessoas que dizimam 100%, ou melhor, os 10% certinho,
mas dizima por obrigação e para mostrar, esperando a barganha. É melhor que você devolva 1% com amor do que os 10% por obrigação, tá bom? Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Eu não estou quebrando doutrina de ninguém, eu estou usando a Bíblia como chave de interpretação. Use o amor, use a misericórdia. Hoje não existe Casa do Tesouro, hoje não existe ministério sacerdotal, hoje não existe ministério levítico, não existe. Danilo, por que Abraão dizimou para Melquisedeque? Pelo amor de Deus. Abraão dizimou por uma cultura, era cultura o homem trazer os despojos da guerra e dar para um rei. Melquisedeque era rei de Salém. Agora você procura aí no seu Google Map, no seu Google, onde é que existe esse reino de Salém. Se você descobrir onde é que está o reino de Salém, você põe nos comentários embaixo aí. Porque Melquisedeque era a figura tipológica de Cristo. Melquisedeque, na verdade, era o próprio Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que Cristo, como sumo sacerdote último, pela ordem de Melquisedeque. E diz também lá no livro de Hebreus, mudando-se o sacerdócio, muda-se, se faz necessário mudar também as leis. A lei de Cristo é o amor. Você pode pegar 10, 15, 20, 30, 5, 2% do seu dinheiro mensal e comprar cesta básica e ajudar quem precisa, e Deus vai te abençoar da mesma forma, porque Deus é amor. Ele diz, na primeira carta do apóstolo São João, ele diz, quem tendo o bem deste mundo vê alguém passar necessidade e fecha-lhe o coração, como pode morar o amor de Deus dentro dele? Como é que você dizima na sua igreja e tem um parente seu passando fome? Como é que você dizima na sua igreja e vê a sua mãe passar necessidade? Sejamos verdadeiros com nós mesmos e implantemos dentro do nosso coração o amor de Deus para comigo e para com o próximo. Se você faz parte de uma igreja, ajude ela a estar de pé. Mas se você não faz parte, se você faz parte e não tem o desejo de dizimar lá, ajude o próximo. Mas não por obrigação, mas sim por amor. Não faça como muitos fazem por aí, que dão cesta básica, dão um prato de comida e tira selfie e põe nas redes sociais. Não faça como muitos por aí que quando vai ajudar alguém, tira a foto e joga nas redes sociais, porque isso aí, meu irmão, é tentar se aparecer. Deus, ele não se faz dessas coisas. Tá bom? Que você possa meditar, entender e perceber que a Bíblia está acima dos ensinamentos. E a Bíblia, ela pode tanto matar, como ela pode dar a vida. Vai depender de como você vai interpretá-la. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Em nome de Jesus.